Chega junto que eu vou lançar a braba. Flamengo avança para Matheus Uribe e pretende formalizar proposta superior à do Porto para ter o volante colombiano. Jorge Jesus acena com saída do Fenerbahçe após fim do contrato. E Nação sonha com o retorno do técnico português. Clube terá problemas para a sequência do Campeonato Carioca e Mengão depende de rival para a definição da semifinal do estadual. Te prepara, hein? A partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final. E o Flamengo aguarda a definição do fechamento da última rodada da Taça Guanabara. O rubro-negro que perdeu a competição para o Fluminense e agora aguarda quem será o seu adversário. Atualmente segundo colocado, o Flamengo pode cair para a terceira colocação. Para tanto, basta que o Vasco vença por um gol de diferença a equipe do Bangu. É o último confronto da 11ª e última rodada da Taça GB. E com isso, logicamente, o Vasco ultrapassando o Flamengo, torna-se segundo colocado, o Flamengo automaticamente terceiro e as duas equipes se enfrentam na semifinal, refazendo aí o confronto válido pela 10ª rodada na fase de turno. Com isso, o Flamengo entraria na semifinal sem vantagem nenhuma. E o Flamengo, portanto, torce por um tropeço do Vasco. Em caso de empate, o Vasco alcança a terceira colocação. Hoje o Vasco é quarto colocado. Com o empate, ultrapassaria o Volta Redonda, que venceu o Boa Vista ontem em Bacaxá, e com isso enfrentaria o Flamengo. No entanto, o rubro-negro manteria vantagem no confronto direto com 2 resultados iguais. E se perder, aí o Vasco permaneceria na 4ª colocação e enfrentaria o Fluminense, enquanto o Flamengo iria encarar o Volta Redonda, que ficaria com a 3ª colocação. Provavelmente, o Flamengo deve entrar em campo no domingo. E na segunda-feira, o outro clássico com o Fluminense, que acabou com o título da Taça Guanabara. Este será, portanto, o possível emparceiramento do Flamengo. O Flamengo, portanto, dependendo do rival para saber quem irá enfrentar na próxima fase, já no mata-mata. E você? Quem você gostaria de enfrentar na próxima fase? O Vasco ou Volta Redonda? E ainda sobre esta situação, aumentam os problemas do Flamengo para o próximo compromisso, seja diante do Vasco, seja diante do Volta Redonda, já que o rubro-negro tem diversos jogadores entregues ao departamento médico, além de Bruno Henrique, que está em fase final de recuperação, e Vitor Hugo, que ainda se recupera da lesão na primeira rodada do Carioca, Felipe Luiz, com uma lesão na planta do pé direito, e tivemos também recentemente a informação de 2 jogadores que sofreram pancada no jogo diante do Vasco, Thiago Maia e também Davi Luiz. Ambos os jogadores não enfrentaram o Fluminense na disputa da Taça Guanabara e permaneceram em tratamento intensivo. No entanto, dificilmente devem se recuperar a tempo de ficarem à disposição do técnico Vitor Pereira, que apesar dos últimos insucessos, está mantido pela diretoria rubro-negra no comando técnico, pelo menos até o final do Campeonato Carioca. Além desses jogadores, Pedro, que chegou a ficar no banco de reservas no Fla-Flu, mas Mateuzão, foi utilizado pelo técnico Vitor Pereira, o jogador que claramente não estava 100%, embora tenha participado do treinamento da terça-feira e sido relacionado pela comissão técnica, será mais uma vez avaliado. Isto porque o jogador ainda não está livre do incômodo no adutor da coxa. Ele continua reclamando de dores no local e, logicamente, se essas dores aumentarem, ele será mais uma vez afastado e entregue ao diretor de saúde e alto desempenho, Dr. Márcio Tanuri. Então, são essas as circunstâncias do Flamengo. Inclusive, esta foi uma das queixas do técnico Vitor Pereira, que tentou justificar mais um fracasso em clássicos no Maracanã. Flamengo que na sequência perdeu para Vasco e Fluminense na reta final da Taça Guanabara. E você, o que acha? Os desfalques são justificativa para Vitor Pereira? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, eu quero agradecer a toda a galera que tem contribuído com Superchat e Super Sticker durante as nossas lives, a galera que tem se tornado membro e a galera que tem mandado valeu demais, além da galera que tem mandado Pix, tem dificuldade de mandar Superchat, e aí a galera manda na minha chave Pix, que é o meu e-mail, que está descrito, está na descrição, no comentário fixado nos meus vídeos. Muito obrigado
obrigado a todos vocês que têm contribuído e peço que vocês continuem com esta contribuição. Quem puder, manda aquela moral esperta para que possamos realizar um trabalho ainda melhor e de maior qualidade para vocês. E o Flamengo, que tem se mobilizado no mercado, afinal de contas a pressão também tem sido grande para a obtenção de reforços, principalmente na reposição de João Gomes, o volante que foi negociado ao Wolverhampton da Inglaterra no final de janeiro, e o Flamengo simplesmente não contratou ninguém até agora para fazer a reposição desse jogador, que além de titular absoluto, era taticamente muito importante, principalmente para o sistema defensivo rubro-negro. E não é mistério para ninguém, Bruno Andrade trouxe a informação no All Sport de que o Flamengo estaria de olho em Matheus Uribe, o colombiano que no final do mês completa 32 anos e tem contrato até junho com o Futebol Clube do Porto. O atleta, que chegou a rejeitar algumas propostas para renovação de contrato com o clube português, e o Flamengo está disposto a oferecer valores mais vantajosos do que o Porto, para não perder a oportunidade da contratação do atleta. Vale destacar que Uribe recebe hoje, no atual contrato, algo em torno de R$1.200.000 por mês pelo câmbio atual. O Porto acena com uma renovação por 3 temporadas, no entanto com uma redução do valor do salário, o que não é aceito pelo atleta, que já recebeu sondagens da Arábia Saudita, do Catar e também do futebol mexicano. Ele que jogou pelo América do México, depois de uma passagem pelo futebol colombiano, ele que apesar de colombiano, é cria do futebol argentino. Então, justamente essas situações têm motivado o Flamengo a formalizar uma proposta o quanto antes para não perder o atleta, cujos números são bons, agradam a diretoria rubro-negra. O grande problema é realmente o alto salário. Eu, particularmente, acho que o custo-benefício tem que ser avaliado pela diretoria do Flamengo, já que dificilmente o rubro-negro terá vamos dizer assim, um retorno financeiro pela idade do jogador, que ao final de março completa 32 anos. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, você que sempre sonhou morar pertinho do mar, este sonho está cada vez mais próximo de virar realidade. Exatos 400 metros da praia. É o Orla Recreio, lançamento da Cury e com condições exclusivas para a nação rubro-negra. Conheça o corretor da nação, você concorre a camisas e ingressos e no ato da assinatura não tem sorteio. Você ganha na hora um jantar com direito a acompanhante para comemorar este golaço de placa. Vai ter até antes pulando o muro, hein? Para aproveitar as condições, e as unidades são limitadas, então não perca tempo. Entre agora em contato com o corretor da nação através do zap no DDD 21 972 99 6633. E o Flamengo, que logicamente toda vez que entra em crise uma comissão técnica, óbvio que o torcedor rubro-negro já lembra automaticamente de Jorge Jesus, o português que entrou para a história do Flamengo ao conquistar mais títulos que derrotas. Em 53 jogos, apenas 4 derrotas registradas e 5 títulos conquistados pelo português entre junho de 2019 e julho de 2020. Ele que deixou o Flamengo na temporada de 2020 para retornar ao Benfica de Portugal, onde acabou não repetindo os sucessos pelo rubro-negro e encerrou a sua participação em janeiro de 2021. Atualmente ele está no Fenerbahçe da Turquia e o Gabriel Reis, o paparazzo rubro-negro, liberou um áudio de uma conversa de zap em que o Jorge Jesus daria a entender de que não renovaria o seu contrato com o clube turco, reclamando do frio da Turquia, que seria o principal problema. Ele que teoricamente não teria conseguido se adaptar ao clima do país. E logicamente o calor do Rio de Janeiro seria muito mais agradável para o português, que se sentia em casa, defendendo aí, comandando o Flamengo. Fato é que realmente ele tem contrato até maio com o Fenerbahçe da Turquia, já teria acenado para os dirigentes do clube turco, que não pretende renovar o seu contrato, então teoricamente a partir de maio ele ficaria livre para assinar com qualquer outra equipe. E obviamente surgem várias especulações a respeito da possibilidade de ele retornar ao Flamengo. No entanto, eu lembro aqui que houve 2 oportunidades pelo menos para que Jorge Jesus aceitasse voltar ao clube, já que em janeiro, entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022, tanto Marcos Braz, vice de futebol, quanto Bruno Spindel, o diretor executivo da pasta, foram até Portugal e conversaram diretamente com Jorge Jesus. Ele, no entanto,
preferiu, naquela oportunidade, manter o seu contrato com o Benfica. Acabou demitido após entrar em rota de colisão com o elenco e perder o vestiário, né? Poucos dias depois de que o Flamengo anunciou a contratação de Paulo Sousa, que estava à frente da seleção da Polônia nas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. Logo depois, entre abril e maio, ele novamente em visita ao Rio de Janeiro durante um carnaval fora de época. Ele também, em entrevista ao jornalista Renato Maurício Prado, deixou muito bem claro de que estava aguardando um contato do Flamengo e tinha sim a intenção de retornar ao clube. No entanto, a diretoria naquela oportunidade acabou não se movimentando e ele aceitou a insistente proposta do Fenerbahçe para assumir o clube turco naquela oportunidade, onde se encontra até hoje. Portanto, essa é a movimentação do Jorge Jesus, eu diria inclusive, e deixo muito bem claro a minha opinião. Se o Portuga realmente quisesse voltar ao Flamengo, ele já teria voltado. Lógico que não há uma garantia de que se ele retornar, ele vai repetir a passagem muito bem sucedida que teve. Mas, logicamente, ele é bem mais técnico que todos os outros que passaram depois dele, incluindo o atual, Vitor Pereira, apesar dos elogios rasgados que foram feitos por Jorge Jesus quando o Flamengo anunciou a contratação de seu compatriota. E você o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes de deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera, mas não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão.